Boa noite a todos e todas. Hoje, segunda-feira, hoje a nossa conversa sobre acolhimento de adictos. É uma questão que cada vez mais traz perguntas, dúvidas, e a presença de vocês faz muita falta nesse momento. A ausência de vocês é muito sentida, porque aqui, como a gente se pretende construir conhecimento, essa troca é muito rica. Mas vamos nós. Semana que vem, só para lembrar vocês, vai estar Varela e companhia aqui para a gente debater sobre população de rua. Tá? Hoje sou eu mesmo que vou falar, pensar sobre a edição. E, como sempre, é importante a gente lembrar o que significa a adição do observatório. Tem uma coisa também que acho que é interessante, um aviso. No dia 29, agora de agosto, às 14h, nós vamos estar participando de uma mesa no congresso da UF, da Universidade Federal Fluminense, exatamente sobre esse tema, adição ou dependência química. E no dia 30, nós vamos estar também no mesmo congresso discutindo sobre um programa criado pelo Observatório para a promoção da inclusão social chamado Cidadania Sustentável. Depois eu vou socializar o link aqui no Observatório, lá no Papo de Segunda, né? Para todos que quiserem participar. Eu acho que é de graça, não sei bem. Sinceramente, eu não tive tempo de ver. Bem, então, voltando à questão da adição e à questão do observatório, né? Nós, no observatório, a partir de todo o trabalho desenvolvido por Bruce e depois por uma série de outras pessoas, mas inicialmente por Bruce. Sabe que eu acho que aqui no Brasil... Vilma, por favor, fecha o teu som. Mas, inicialmente por Bruce, ainda na década de 70, Bruce percebe que não existe nenhuma vinculação entre o usuário e sua substância promovida por qualquer aspecto físico, ou seja, não existe dependência física. A adição é um fator, é algo que é multifatorial, mas tem um elemento central, que é o sentimento de pertencimento, sentimento de inclusão social. Ou seja, o ser humano é um ser sociável que precisa estar em contato, interagindo com quem o cerca e o que o cerca. E interagir não é pura e simplesmente saber da existência do outro, mas é se relacionar com. Isso é muito comum a gente entender e fácil de entender, porque existe até um dito popular do sentimento que é você se sentir só no meio da multidão. Tem música, inclusive, do Caetano, a esse respeito. Né? E é exatamente isso. É esse sentimento de solidão, esse sentimento de desamor. É a necessidade dos indivíduos de construírem o seu próprio mundo, para onde ele possa estabelecer relações efetivas. E aí a vinculação com a substância psicoativa. Pois não, Tabacô? Eu fico pensando se o relacionamento online substitui o relacionamento presencial. Será que é a mesma coisa?
tem os efeitos colaterais, o uso da internet nos relacionamentos. Eu sinto que as redes sociais afetam o psiquismo. Não sei, uma reunião como essa, se for feita online ou se for feita presencial, o efeito é diferente. Então, Tabacô, olha só. Primeiro, é fundamental que nós entendamos que cada ser humano é único. E nesse seu processo, a gente estabelecer regra ou padrão no sentido de querer acreditar que isso ou aquilo é mais importante do que outra coisa qualquer, é impossível, né? O que a gente pode entender a partir de todo esse processo e todos esses estudos de diversas outras vivências e pesquisas. Não sei se vocês conhecem um livro de Karl Hart, onde ele fala, cujo título é Um Preço Muito Alto, que ele narra experiências feitas por ele que comprovam a mesma coisa que Bruno. Então, assim, o importante, Tabacou, é que a pessoa, através deste vínculo aqui da internet, ele se sinta vinculado a esse outro, ao seu interlocutor. Ele se sinta pertencendo a algum lugar, a algum vínculo, a alguma relação com o seu interlocutor. E como isso se dá, de que forma isso se dá, isso é muito relativo, né? Tem pessoas que conseguem estabelecer relações com o outro através de, como é que se diz? Me faltou o nome agora. Mas a distância, né? Só através do pensamento ou comunicação através de sistema. Como é que é, Edna? Me lembra o nome. Ou então Vilma também. Não é telepatia. Não entendi. Quando você consegue estabelecer contato com pessoas à distância. Não é telepatia o nome, não. Tem um outro nome. Já vamos ver. O professor Nicoleles tem uma teoria da BrainNet, que as pessoas sincronizam o cérebro, ele mexe com neurociência. Sim, eu sei. As pessoas sincronizam os cérebros e não sei exatamente, não é bem uma telepatia, mas... Eu estou querendo me referir exatamente isso, Tabacou. Exatamente, tem um nome apropriado para isso que me fugiu. BrainNet. Não, BrainNet é agora que ele nomeou, mas isso é muito antigo, né? Inconsciente coletivo. Também não é inconsciente coletivo, não. Mas já a gente vai surgir o nome. Então, assim, essa é a questão central. A questão central é eu, enquanto ser humano, me sentir pertencendo a este mundo que eu quero fazer parte, né? Não é um mundo qualquer, não é um lugar qualquer. É um lugar onde eu quero pertencer, onde eu quero estar e eu me sentindo acolhido. Então, esse não acolhimento, esse sentimento de exclusão social é o motivo de uma série de desconformias. Ou seja, é o motivo de uma série de questões que nós vivemos, que a sociedade vive, como, por exemplo, suicídios, né? Como, por exemplo, um universo enorme de adições, né? Seja adição a substâncias psicoativas, seja adições a jogos, a exercícios, a comida, seja lá de que forma for, né? Essa baixa estima de cada um. E não é uma baixa estima em que ela acontece de uma forma isolada, é uma baixa estima em que ela acontece permanentemente. É uma gota d'água que fica permanentemente caindo naquele copo que já transbordou. Deu para entender, Tabacou?
Tá? Deu para entender, Maria? Sim. Sim? Assim, então, a partir daí, surgem uma série de vivências, né? E a partir dessas vivências é que vai surgir a necessidade de estabelecer vínculos com algo que nos supra essa carência, que nos supra essa vontade de pertencimento, né? E aí surge a lição. Então, resumindo tudo isso que eu tentei falar, que hoje não sei por que me fugiu, mas resumindo tudo isso, a adição é toda vez que nós temos algo que participa da nossa vida, que nós não queremos mais que participe, e só a gente não consegue tirar isso da vida. E a partir daí, nós precisamos de ajuda de terceiros para retirar. Então, suponhamos que existe uma pessoa que todo Natal ela tem que tomar um porre, né? Ela já não quer mais, mas em todo Natal ela tem que tomar um porre. Ela se sente impelida a tomar um porre, beber em excesso. Essa pessoa é uma dica. Suponha você que existe uma pessoa que todo dia antes de dormir ela tem que comer um grão de arroz. E se ela não comer aquele grão de arroz, ela não consegue dormir, mesmo que seja somente um grão de arroz. Ela é uma adicta. Mesmo que ela comer aquele grão de arroz, não lhe altere absolutamente nada, efetivamente, ela é uma adicta. Em compensação, Freud era uma pessoa que todo dia ao acordar, ele cheirava cocaína, né? Conforme é relatado no livro escrito pela filha dele, Freud e a cocaína. E ele dizia que ele só conseguia acordar depois de cheirar a cocaína. E nunca se queixou do fato de cheirar a cocaína. Ou seja, ele não era um adicto. Porque o diagnóstico do adicto, quem faz é ele próprio. Não é um terceiro, não é um psiquiatra, não é um psicólogo, ou não é qualquer coisa do gênero. É o próprio adicto quem faz esse diagnóstico. É ele próprio quem vai pedir ajuda para mudar a sua forma de viver. Então, essa é a grande diferença da perspectiva de trabalho, do observatório, de tantas outras. Porque tantas outras formas de trabalhar, metodologias de trabalho, elas são influenciadas pela moral, pelos tais dos bons costumes, né? Uma série de outros fatores que partem do princípio que existe uma forma correta de viver, uma forma equivocada de viver ou uma forma errada de viver. Então, se uma pessoa fuma crack todo dia, o dia todo, ela é um viciado. Para nós, não. Para nós, se ela fuma crack o dia inteiro, o dia todo, e quer e gosta de fumar crack o dia inteiro, o dia todo, isso é uma questão dela. Ela tem o direito de agir consigo própria da forma que ela quiser, contanto que não cause malefícios a terceiros. Então, se ela não causa malefícios a terceiros, se ela vai fumar crack, se ela vai cheirar, se ela vai beber, o que ela vai fazer, isso é um problema dela. Não é um problema nosso, da sociedade, né? Só passa a ser nosso quando esse indivíduo pede ajuda. E aí é importante nós entendermos uma coisa, que esse pedido de ajuda não é um pedido de ajuda qualquer. Ou seja, ela não vai pedir ajuda no sentido assim, pessoal, olha, me ajudem a parar de beber. Não. Me ajudem a parar de beber para quê? Para fazer o quê? Por quê? Então,
segundo pesquisa feita pela Fiocruz, 70% das pessoas que fazem redução bariátrica se transformam em alcoólatras. O que quer dizer isso? Né? Que ela era obesa, né? E para ser obesa, ela comia mais do que desejava, do que necessitava. Se ela vai submeter uma intervenção como cirurgia bariátrica, ela quer mudar isso, ela quer parar de comer, não consegue, vai pedir ajuda a um cirurgião que vai lhe fazer essa cirurgia. Por causa da cirurgia, ela vai parar, vai reduzir a quantidade de comida que é possível a ela, porém, isso não foi tratado, a questão de fundo. E, portanto, ela troca, né? Ela para de comer e passa a beber. Então, é importante que, quando você vai ser o terapeuta, né, de um adicto, você, antes de ser o terapeuta do adicto, você averigue com ele qual é o objetivo dele, para saber se você quer ser aliado na realização daquele objetivo. Vamos a uma hipótese absurda. Suponhamos que existe uma pessoa muito magra, porque não quer comer, mas, de repente, ela pede ajuda para você ajudar a engordá-la. E aí, quando você vai ver, ela quer engordar porque ela precisa ficar gorda para poder estourar uma bomba atômica no meio de uma cidade. Então, é necessário que você saiba o que ela quer, qual o objetivo dela, qual o objetivo de vida, qual é a proposta de vida. Para aí sim você saber se você quer se aliar ou não quer se aliar. Alguém tem alguma questão quanto a isso? Eu queria perguntar, pode ser? À vontade, Tabaco. Veja bem, eu entendi que o melhor jeito de acolher um adicto é fazer ele participar de um grupo, beleza. Agora, será que vai causar repulsão a esse adicto se a gente, no grupo, for discutir os malefícios de alguma substância, daquilo que é o motivo da adição dele? For discutido no grupo, um bom método discutir os malefícios de uma droga, do álcool, do excesso de comida, seja do que for. Tabaco, olha só, vamos lá. Primeiro, a melhor coisa para um adicto não é fazer ele participar de um grupo, porque aí você está dando, né, está impondo a ele alguma coisa. Então, não. A melhor coisa de um adicto é você se aliar ao adicto, e para isso é necessário você conhecer isso, para que ele possa se sentir realizando o seu desejo, né? E a partir daí, sim, ele poder ter esse sentimento de pertencimento, orgulho de si mesmo, que certamente uma das possibilidades é através da aliança a um grupo, a participação em um grupo. Mas aí a gente volta para o nosso ponto de partida, Tabaco. Assim, primeiro, não existe ninguém no mundo que conheça mais os malefícios de uma adição do que o próprio adicto. É por isso que ele quer deixar de ser adicto, porque em algum momento ele teve a consciência de que aquilo lhe causa malefícios, que existem efeitos colaterais, e ele, devido a esses efeitos colaterais, ele não quer continuar com aquela forma de vida. Então, esse é um tema que, para ele, já é ultrapassado. O que ele está te pedindo ajuda é o seguinte: ele tem um prazer através da adição dele. Então, como é que ele faz para substituir esse prazer por outra forma de viver, onde esse prazer esteja presente sem os malefícios? Entendeu? Vai lá, Edna. Então, eu queria. Bom, boa noite, né? Tabaco, eu queria fazer, com a licença do Paulo, eu queria fazer um paralelo com gravidez na adolescência, né?
eu sou enfermeira, né? Só para lembrar, e a gente faz muito o que a gente chama de educação para a saúde, né? E aí, você fica questionando assim, quantas palestras, quantos encontros, quantos que você puder chamar em termos de material informativo, essas adolescentes têm, né, hoje em dia, não, de um tempo para cá, e a gente vê que reduz muito pouco, né, a gravidez na adolescência, principalmente o que esses dados não devem ser verídicos, né, porque eu acho que na classe alta isso é maquiado, mas, vamos lá, nas classes mais vulneráveis, tem diminuído muito pouco. Então, o que eu vejo hoje em dia é que a gente faz tudo errado, sabe? Eu acho que cada dia que passa, eu fico assim, impressionada com a potência que é o ouvir o outro. Eu acho que a partir dessa audição e a partir da construção coletiva, né? Se ele quiser, do desejo, né? Se ele quiser, se ele tiver sendo prejudicado, excluído, ele tiver esse sentimento, o que a gente pode fazer junto? Né? Acho que podia aqui vir no observatório, se ele um dia tiver vontade e tal, será sempre bem-vindo, como o Paulo fala. Mas é a partir da escuta. Escuta. Vamos lá. O que você quer? Né? Por que você está fazendo uso, se você tiver um vínculo? Escuta e vínculo, escuta e vínculo. E o vínculo vai ser construído, não é da noite para o dia. É algo que demora para ser construído e tem que ter confiança em você. Sabe? Então, era isso que eu queria falar. Né? Claro que a informação, a gente, nesse espaço dialógico, a gente pode passar e tal, mas, né, é muito mais importante, sim. Eu estou fazendo uso dessa substância a serviço de quê? Se eu estou me sentindo prejudicado, se sentir prejudicado, né? Se eu estou me sentindo prejudicado, eu acho que algumas perguntas também são bem-vindas, poucas, né? Principalmente antes do vínculo ser substituído. Vou calar, porque senão o Paulo disse que eu e a Vilma falamos muito. Você é muito bem-vinda, não entenda isso como uma crítica, não, muito pelo contrário. Né? Então, só para lascar. Estou de brincadeira. Então, só para lascar, eu vou falar agora, então. Isso. Eu acho que a Edna tem razão, só que esse vínculo não pode ser estabelecido com uma única pessoa, né? É um vínculo com uma equipe, com uma rede, esse indivíduo precisa pertencer a uma rede, né? Porque se, caso essa pessoa com quem ele está vinculado faltar, acontecer alguma coisa, ele vai estar órfão de novo, né? Então, esse vínculo tem que ser, claro, inicialmente é com uma pessoa, com duas, mas tem que ser através de uma rede, para que essa rede sustente esse indivíduo, ela tenha nós interessantes, importantes, fortes, para que sustente Tá devagarzinho esse dentro da indivíduo. rua? Então vamos embora. Vitor, por favor, feche seu som. Pois não, pode falar. Acho que eu terminei, era isso. Tá. Bem, olha só. Primeiro, vamos de novo, gente, pensar quem é o adicto. Né? O adicto é aquele que, ao longo da sua vida, ele foi construindo com aquilo e com quem o rodeia um sentimento de ser intolerável, né? Um sentimento de ser um excluído social
onde ele só consegue ter o sentimento, mas ele não consegue saber o porquê. Por quê? O porquê que ele está permanentemente excluído. Então, isso é fundamental quando você vai lidar com o adicto, porque não adianta você perguntar para o adicto, né? Porque se ele soubesse qual é o motivo que o leva a ser excluído, ele já tinha mudado isso e já tinha se incluído solitariamente, não precisava de ajuda. Então, a primeira coisa ele é uma pessoa que ele tem uma sensação que ele não sabe a explicação daquela sensação. Ele tem uma sensação de solidão, ele tem uma sensação de não pertencimento. E aí você pega, por exemplo, pessoas que são filhos únicos, né? E que têm toda a atenção possível ao seu redor. E, no entanto, se sente completamente só. É exatamente isso. Porque não adianta uma questão só da atenção, não existe uma fórmula, né? Você pega, por exemplo, praticantes, esportistas, né? Praticantes de esporte coletivo, jogadores de futebol, etc., 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 né? Que não se sentem acolhidos, embora sejam ídolos, e não se sentem acolhidos. Então, esse é um sentimento particular que é construído ao longo de uma vida, não é construído ao longo de fatos isolados, mas tem um sequencial nessa vida. Não tem, normalmente, um ponto de partida. Às vezes, o ponto de partida é uma tentativa de aborto da mãe ainda na gravidez, que fica registrado no feto. Então, essa construção ela vai se dando ao longo dessa vida. Essa construção vai acontecendo em fatos que ele vai construindo do mundo dele, se relacionando com o mundo que o cerca, com pessoas que o cercam. E aí isso que Edna falava é fundamental, poder escutá-lo. Mas poder escutá-lo não com a sede de encontrar respostas, mas poder escutá-lo com o simples fato de acolhê-lo. Acolhê-lo na dúvida, acolhê-lo no não saber, acolhê-lo. Lembrando que assim, a maior angústia de um adicto é a ausência de resposta. Então, a procura pela resposta, se for feita de uma forma incisiva, sistemática, só vai aumentar a angústia dele. É o que muitos terapeutas chamam que o seu paciente está fugindo. Porque meu paciente é resistente, ele está fugindo. Ele está fugindo porra nenhuma. A abordagem é que está equivocada. Não, ele não está resistindo porra nenhuma. Só que a pessoa não sabe como abordar, porque não tem capacidade de escutar. O terapeuta fica muito mais ansioso que o próprio paciente de encontrar respostas que não existem. Muitas vezes a resposta não existe, é um sentimento que ele desenvolveu com ele próprio, que ele não sabe nem a origem e que não existe uma origem. Às vezes existe um desejo de ser algo ou alguém que ele não é, que ele não consegue ser, e por causa disso ele se rejeita, e como ele se rejeita, ele se sente rejeitado pelo restante do mundo. Era lá a bruxa da Branca de Neve, que ficava querendo sempre ser a mais bela e ficava conversando com o espelho e permanentemente não se sentia mais bela. E a forma que ela tinha de se fazer bela era matando todas aquelas outras que fossem belas, para ela se tornar mais bela. Então, os sentimentos são múltiplos. Não existe essa fórmula procurada e constantemente procurada na nossa sociedade para se dar um remédio ou uma vacina, como recentemente tinham feito aí, acabou se comprovando, ainda bem, logo no seu nascedor, um absurdo, a vacina contra a cocaína, né? Era uma coisa absurda. Não existe essa correlação. Não existe a correlação de você dizer assim, não. Todo aquele que cheira cocaína, ele cheira cocaína em busca de. O que fuma maconha é em busca de. Não. Até porque, gente, de novo, né? Assim,
A substância, quando você usa a substância, ela produz um efeito no nosso organismo. Então, a maconha é vasodilatador. Como vasodilatador, ela tende a produzir um relaxamento nas pessoas. Mas só que, para alguns, a sensação de relaxamento é muito ruim. Muito. Para outros, é muito bom. Então, o primeiro dado é o efeito da droga sobre o indivíduo. Quem ensina qual é o efeito é aquele que apresenta a droga. Não sei se vocês já tiveram alguma situação que alguém estava experimentando qualquer tipo de droga, né? E aí ficavam fazendo pergunta a ele, mas isso já aconteceu? Aí a pessoa, não. Ah, então você ainda não bateu, né? Ou alguém diz assim, acho que eu estou bêbado. Você está bêbado porque está vendo o mundo rodar? Não. Então você não está bêbado. Então essa pessoa vai introjetando nela que ela só estará bêbada depois que o mundo rodar. E aí, quando ela sentiu a bebedeira, o mundo está rodando. E o fundamental nisso é você poder desarmar isso para poder trazer ao indivíduo a possibilidade dele experimentar a sua vida a partir dos seus parâmetros, a partir das suas vontades, e entender isso, bom ou ruim, a partir dos seus sentimentos, das suas possibilidades, e não a partir de parâmetros externos. Então, não existe, vou de novo repetir e me tornar chato, não existe uma correlação direta, principalmente entre o indivíduo e substâncias psicoativas. Lembre-se do nome, são substâncias psicoativas. Elas alteram a nossa psique, elas alteram a nossa percepção do mundo. E é isso que as pessoas procuram ao usá-las. Elas não procuram, quem usa, elas não procuram a sobriedade, elas não procuram a razão, não procuram esse entendimento do mundo como todos os outros. Não. Elas procuram somente a ausência da sobriedade. Elas procuram o seu mundo próprio. Né? E se a gente partir do princípio que a gente só reconhece aquilo que a gente conhece, ou seja, que cada um de nós tem um universo próprio e único e indivisível, então isso ficou pior ainda. Ou ficou melhor ainda, de nós entendermos que o nosso mundo é efetivamente próprio e é efetivamente nosso. A gente nunca na vida vai saber, quando eu digo que essa parede daqui à minha frente é branca, eu nunca na vida vou saber se o mesmo branco tom de cor pela branco. Agora, para saber se o tom de cor que eu vejo e o que o Tabacou vê é o mesmo, era necessário a gente trocar de corpos para poder entender se o que eu chamo de branco, o Tabacou chama de verde. Certo? Então, isso são valores próprios. E o uso de substâncias psicoativas aguçam ainda mais a nossa percepção de mundo, nos possibilita ainda mais a criação de um mundo próprio, um mundo que sempre é só nosso e exclusivo, mas sob o efeito de uma substância psicoativa é mais própria ainda. Seja a substância psicoativa legal ou ilegal. Pois não, Tabacou? Você poderia falar um pouco sobre o know-how que tem os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos também, aquela estrutura de roda de conversa? A pessoa acho que se sente acolhida, né? Pertencente a um grupo. Exatamente, Tabacou. E aí pronto, é exatamente isso. Você acabou de responder, não precisa responder. Então,
E principalmente, desculpe aí só dar uma contribuição, e esse acolhimento são 24 horas. Tem alguém na hora de que ele está se sentindo muito mal, que ele telefona e alguém vai atendê-lo, pelo menos pelo telefone. Então, isso que vocês estão falando aí, são acolhidos, né? Agora, e aí, Paulo, acho que é legal depois, quando começar a falar da questão de redução de danos, né? Porque o NA e o AA, etc., trabalham com a questão da abstinência, né? E eu acho que essa é uma temática que tem que ser colocada na mesa também, para ser discutida aqui no grupo, no observatório, que eu acho muito interessante. Sim, então, vamos lá. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte: fica acordado que nosso próximo encontro do mês que vem é sobre redução de danos. Pode ser assim? Porque, Beleza, ótimo. tá? E fica acordado também que a Edna vai puxar a conversa. Aliás, Ave Maria, não. não Estou em só, trânsito. Eu estou em trânsito. não só a Edna, como também a Vilma. As duas amigas se encarregam de puxar essa conversa sobre redução de danos. Certo? Certo, Vilma? Certo. Ótimo. Bem, então, voltando à questão da edição, e voltando a essa questão que você colocou, Tabacou, sobre os AAs, NAs, e todos e a gente pode colocar dentro do mesmo rol as pessoas que vão fazer ginástica, ou as pessoas que entram para igrejas, grupos distintos, sejam eles quais forem, mas é isso, é passar a ter um grupo, passar a ter um lugar onde se sintam pertencentes, né? Edna, por favor, baixe a sua mãozinha, que ela está permanentemente levantada. Eu não sei quando você quer ou não quer falar. Mas, assim, isso é uma coisa fundamental quando a gente olha para um adicto. Porque o que acontece? Qual é a dinâmica de vida de um adicto? Ele, em algum momento, ele vai ser apresentado a uma substância. Nessa substância, ele vai encontrar alguma coisa que ele procura naquele momento e que ele não estava encontrando em outro lugar. Seja tranquilidade, euforia, seja lá o que for. E aí ele vincula aquela substância, aquele sentimento de bem-estar que ele viveu naquele momento. E ele passa a fazer uso. Nesse processo de passar a fazer uso, se ele tem um processo em que isso fica explicitado para os que estão ao seu redor, dispara uma preocupação, né? Porque normalmente as pessoas lidam com a questão de substância psicoativa, principalmente com as ilegais, como se aquilo fosse o carimbo final, né? Ele, a partir dali, está marcado igual um gado como o drogado, né? Ou drogadicto, né? Então, a partir daquele momento, ele é um drogado. E todos os problemas da vida dele passam a ter decorrência do uso de droga, né? Se ele não dorme de noite é porque ele usa droga. Se ele come muito é porque ele usa droga. Se ele tira nota baixa na escola é porque ele usa droga. Se ele dorme, qualquer coisa é porque ele usa droga, né? E aí ele passa a ter uma atenção do seu entorno àquilo. Ninguém para perguntar para ele o que ele leva ele a usar droga. Não, o problema dele é a droga. Se ele está muito magro é porque ele usa droga, não é porque ele parou de comer. Não é porque ele usa droga. E, ao mesmo tempo, começa a se estabelecer uma relação do entorno dele, né, de uma relação de culpa, para descobrir quem é o culpado disso. Qual é a melhor solução de todas? É que se ele é um doente. Porque se ele for um doente, todos ao seu redor estão inocentados. Todo mundo agiu corretamente, mas aquilo era inevitável, porque ele é um doente, então todos estão inocentados. Sua família, amigos, trabalho, está tudo inocentado, porque ele é um doente.
Se ele não é um doente, aí já é uma questão a se pensar, né? Como cada um participa daquele processo. Porque, vamos lembrar de novo, quem é o adicto? É alguém que consegue perceber, no lugar que ele está, alguma coisa que o desagrada e que o impede de pertencer àquele lugar. Então, normalmente, ele é um denunciante. Ele normalmente é uma pessoa, e com muita frequência, ele é uma pessoa com uma sensibilidade, uma inteligência muito aguçada, que ele diz coisas que as pessoas, e aponta coisas que as pessoas ao seu redor preferem não escutar, preferem não perceber, mas que, como ele está sob efeito de alguma substância psicoativa, lhe é permitido dizer, porque não é ele quem está dizendo, é o drogado quem está dizendo. Isso, inclusive, socialmente, ele tem o uso de droga, né, torna, já, Sandra, torna ele, atenua se ele cometeu algum crime. Né? Se ele matar alguém, a pena dele é atenuada porque ele estava sob o efeito de droga. Então, dentro desse processo, a droga começa também a servir como um esconderijo para ele. Pois não, Sandra? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tá chegando já questionando. Que bom. Sobre essa sua última fala, né, Paulo, assim, que eu não concordo não, assim, que pode até ser porque parece que você falou que necessariamente é isso que acontece, né, da pessoa que usa droga, né, os outros são inocentados, ela não se, né, não sei, não foi essa palavra que você usou, né, não sabe, ele está questionando algo, né, ele tem uma crítica à realidade e tal, mas, assim, na minha experiência, o que eu vejo muitas vezes é essa pessoa, em algum momento da vida, ele não consegue lidar com algumas histórias da vida dele, com alguns sentimentos, né, com coisas que aconteceram ao longo da vida dele, né? E algumas vezes, algumas não, eu diria muitas, eu estou falando da minha experiência, né? Ele responsabiliza sempre o outro. Dificilmente ele diz, não, sou eu que, né, ok, que eu até tenho dificuldades com isso, com aquilo, com família, com amigo, com sistema, com sei lá o quê, mas eu vejo muito ele se desresponsabilizando pela essa relação que ele estabelece com a droga. Não sei se eu pude ser, né, entendida no que eu quis dizer. É isso. Perfeitamente entendi, sim, Sandra. E olha, eu concordo com o que você falou, embora eu faça uma outra leitura do que você está falando. Deixa eu só escutar o Alex, e aí depois a gente vai ampliando a nossa conversa. Pois não, Alex? Alex? Oi, boa noite. Minha internet está meio ruim, desculpa, eu não vou conseguir abrir a câmera. Problema nenhum. Boa noite, pessoal. Você tinha falado, Paulo, sobre a questão do diagnóstico do adicto, né? Quem faz é ele próprio, né? Eu gostaria que, de repente, você falasse um pouquinho sobre a estigmatização. Se, no caso, a estigmatização seria um fator impeditivo desse diagnóstico, ou seria a estigmatização justamente a força que ele precisa para estar recebendo esse impulso da sociedade, né? Enfim, impulso negativo sempre, né? Geralmente, para que ele se autodiagnostique, né? Tá certo. Tabacou? Eu tenho uma informação diferente do que você falou. O fato da pessoa estar embriagada ou por droga ou por álcool não exclui a culpa, é agravante.
Se ela se embriagou e atropelou alguém, é agravamento de culpa, não exclusão de culpa. Como você falou de um caso específico e único, que é a questão da bebida alcoólica e a direção. Mas, quando, criminalmente falando, se a pessoa está sob efeito de outras drogas, né, é um atenuante. Até porque, Tabaco, essa lei é feita pela elite e é feita para a elite. Quem mais consome droga é a elite. Então, se ele comete algum crime e sob o efeito de droga, isso para ele tem que ser um atenuante. Ele não estava com a consciência plena do que fazia. Ele não estava com o seu pleno exercício de saberes. Ele não estava com o domínio dele próprio. Por isso que ele fez aquilo. Ele não fez aquilo porque ele é ruim. Não, ele fez aquilo porque a droga o tornou ruim. E se ele for branco, rico, e principalmente se tiver nível superior. Se for negro, pobre, é porque ele é traficante, filho da puta. Mas o branco rico, normalmente, é um atenuante. E aí, voltando um pouco, Sandra, e voltando um pouco também a Alex, né? Olha só. A leitura que nós fazemos, Sandra, é próxima, porém, de olhares diferentes da mesma moeda. Porque um indivíduo, para ele poder se responsabilizar por algo, ele tem a primeira questão, ele tem que ter autoestima, ele tem que se reconhecer quem ele é. Né? Ele tem que poder ter o que nós popularmente chamamos de costa larga, de tal maneira que ele possa assumir a responsabilidade pelos atos que cumpre. Então, ele não assume a responsabilidade, não é por uma questão de leviandade ou uma questão de... não, ele faz as coisas e depois não assume a responsabilidade. Não, ele efetivamente faz as coisas, depois não assume a responsabilidade. Exatamente por isso, né, que ele consome droga, por isso ele é um adicto. Então, a questão não é essa, e a pergunta a se fazer não é essa. Né? Quando a gente fala do autodiagnóstico, Alex, lembrando que autodiagnóstico não é algo que seu consumo que é medido, se eu cheiro cocaína 3 vezes ao dia, 3 vezes ao ano, ou 3 vezes em décadas. Não. É se eu cheirei uma vez na vida, me sinto compelido a cheirar de novo, isso me incomoda, e aí eu peço ajuda para não ter vontade de cheirar de novo. E aí sim ele é um adicto. Não tem essa questão do bom ou do mal, do certo ou errado. Tem a questão do desejo ou não desejo. Quero ou não quero. Obviamente, desde que isso não cause danos a terceiros. Né? Eu não envolvo a terceiros na minha vida sem a permissão desses próprios. Então, se eu vou para o meio do mato e resolvo lá comer cogumelos psicodélicos, isso é uma questão de cada um. Ou se eu resolvo entrar num monge e viver em clausura, isso é uma questão de cada um. Isso não é uma questão que diga respeito a nós. Não cabe a nós julgarmos se alguém quer viver em clausura. Não. É uma questão dele. É um direito dele ou dela. É uma forma que ela escolheu de viver. O que nós estamos falando aqui é de algo que eu escolhi em um determinado momento da minha vida e em outros momentos a seguir eu já não tenho mais a possibilidade de escolha. Eu sou impelido a. Pois não, Sandra? Então, é porque também tem algumas coisinhas aí que eu acho que são meio confusas, assim, nas nossas referências, né? Porque voltando um pouco a falar do que eu disse, do como você comentou, eu acho que sim, que tem um momento,
de quando a pessoa, sei lá, começou, primeira vez, né? Usou droga, tô falando de lista, tô falando de álcool, que álcool é uma droga pesadíssima, vamos colocar assim, né? Ele começou a usar droga e tal, e e isso passou depois a fazer parte da vida dele, como fazer outras coisas, né? Nos relatos que eu vejo, né, hoje eu só estou atendendo uma pessoa nessa situação. E assim, desde que ele começa a relatar da vida dele, sim, tem a ver com autoestima, tem a ver com insegurança, né? Quer dizer, que na verdade é autoestima, que eu acho que a insegurança vem da autoestima, enfim, ou a autoestima vem da insegurança, sei lá, né? Então, quando ele começa a relatar as coisas, né? Então tem muita coisa assim, comecei assim porque eu era rejeitado. Comecei assim porque eu não tinha afeto. Não sei o quê, porque eu fiz isso, é disso que eu estou falando, sabe? E aí, nessa história de que minha autoestima é baixa, eu sou rejeitado, fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, eu não tive pai, eu sei lá o quê, ou minha mãe não dava afeto, mas, né, era só supria, né, com roupa, com brinquedo, mas não dava afeto. E é isso que eu estou falando, né? E Sim, isso, assim, anos e anos que eu escuto, assim, eu não vejo, assim, eu acho que depois de um tempo da pessoa, sei lá, analisada, cuidada, enfim, é que ela pode, assim, poxa, realmente né, eu ficar culpando os outros, quando na verdade, pô, era eu mesmo, né? O problema não era o outro, o problema era eu, né? Porque o que que eu faço com o que os outros dizem de mim? O que que eu faço com o que pensam de mim, né? Eu estou falando é disso, entendeu, Paulo? eu estou entendendo o que você está falando. Mas aí tem uma questão que é central nisso que você está falando, né? E que aí é o processo de averiguação. Porque você pode fazer esse processo de averiguação a partir do porquê que eu faço isso. E o porquê que eu faço isso, eu estou sempre em busca de culpado. E se eu estou num processo de baixa estima, dificilmente eu consigo olhar para mim e encontrar algo diferente naquilo que eu vejo. Eu posso passar anos na busca do porquê, até porque o passado não existe. O passado é só uma fantasia, né? Ele é impresso no nosso ser como um lugar que nós já estivemos, mas não estamos. Agora, quando você muda essa pergunta para quê, aí a coisa começa a mudar de sentido. Porque se é para quê, eu sou o autor, eu sou o ponto de partida. E aí eu não tenho como fugir da responsabilidade. Mas aí já é num processo que a pessoa acha que está no que ela quer, né, dialogar, e que ela quer, né, ir para uma coisa terapêutica, porque é isso, né, quando para o sujeito chegar aí, Paulo, quando ele quer chegar, é depois de, muito trabalho, né, junto, né, um processo terapêutico, no caso que eu estou falando, assim, né, o Então, psicólogo, eu a sei, psicanalista, processo né, terapêutico, se ele numa coisa assim, de que, e o para quê, né, aí e o para quê, na verdade, eu não vejo uma coisa muito ampla dos motivos, não, o para quê é porque eu não suporto essa realidade, que eu não consigo conviver com isso, porque eu me acho merda mesmo e não consigo, entendeu? Né? Eu acho que de repente eu posso ser um monte de coisa disso que falo sobre mim mesmo. Eu não consigo conviver com isso. Eu não vejo nem muitos motivos do para quê. O para quê é porque tu consegue lidar com esse sentimento, com essas realidades, né? Admitir, né, que tem, porque todos nós temos, né? Usando droga ou não, todos nós temos coisas que às vezes a gente não fala nem para o terapeuta, às vezes até demora muito tempo para falar para o terapeuta, né? É verdade, Sandra, mas olha só. É exatamente pelo motivo dele sozinho não conseguir realizar aquilo que ele deseja que ele vai em busca de um profissional para, junto com esse profissional, poder realizar algo que ele deseja. Eu, por exemplo, quando atendo algum adicto, né, faz parte, normalmente, obviamente, isso não é uma regra de bolo, né, a gente fazer um acordo que não conversa sobre droga, que o termo droga não é usado dentro da sessão terapêutica.
muitos, né, ficam completamente desnorteados, porque, como eu já escutei vários relatos, se sentem nus, porque até ali, tudo que eles, de um período para cá na vida deles, tudo que eles sabiam falar tinha como intermediação a palavra droga. E aí você tira a palavra droga, o que falta? Ele fala dele. Então, eu, por exemplo, quando atendo essas pessoas, aí não só adictos, né, mas e começa no porquê, eu começo a inverter, mesmo que ele faça a pergunta. Mas por quê? Eu estou querendo saber por que eu ando com o pé voltado para dentro. Eu faço mesmo? E para que você anda com o pé voltado para dentro? Eu devolvo a pergunta provocando. Então, é esse lugar que é o lugar da busca da autoestima, que é o lugar da autoria, que eu sou autor de mim mesmo. Né? Autor no sentido de autoridade de mim mesmo. E como a minha autoridade, eu consigo produzir comigo mesmo algo que faz parte do meu desejo também. Obviamente, não é só do meu desejo, né? Então, tem coisas que eu estou impossibilitado de fazer mesmo, por limite. Tem outras que não, mas o meu desejo tem que estar presente, inclusive para eu poder reconhecer meus limites e minhas impossibilidades. E, através do reconhecimento de limites e impossibilidades, eu não precisar buscar artifícios outros para poder fazer qualquer coisa que eu não consigo sem aqueles artifícios. Então, o adicto Eu acho, não, eu concordo bem com isso com você. Eu acho que eu vejo, assim, alguns, dependendo da instituição, do profissional, por exemplo, a comunidade terapêutica vai falar muito da droga, né? E, quer dizer, uma pessoa é mais do que uma pessoa que usa droga, né? E isso eu também falo para uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, um sofrimento psíquico, e eu costumo dizer, falei, gente, nós somos mais que um diagnóstico, né? Você não vai ficar falando da doença, você vai falar falando daquele ser, né? Daquela pessoa, daquele sujeito, né? Eu ouvi coisas assim do tipo que a pessoa dizia assim para mim, não, durante um certo tempo, né? Depois já o processo terapêutico, assim, é porque eu não sabia mais quem era eu sem a droga. Eu me reconheço, porque começou a usar muito cedo, né? Já estava mais velho, só sei me reconhecer, né? Usando droga, né? Então eu não sei mais como é que eu sou, né? Sem, né? O uso da droga de uma forma às vezes super abusiva, assim, né? Então é bem complexo isso, né? Muito complexo. É muito complexo, né? Eu vou repetir, eu acho, que o exemplo que eu já dei aqui, de um paciente que eu atendia, em que ele... Gente, dá licença aí só um pouquinho, eu volto, mas é porque eu estava ouvindo alguma confusão aqui no condomínio. Peraí, só um pouquinho. Ah lá. Mas, então, completando o exemplo que eu estava dando, um paciente que eu atendia, que ele, desde o início da adolescência, ele tomava medicamentos para equilibrar o humor dele. Quando ele começou a fazer terapia comigo, ele tinha mais de 60 anos e tomava 6 medicamentos, sendo que ele não se lembrava nenhum dia da vida dele, desde o início da adolescência, que ele não tivesse tomado medicamentos que atuassem em sua psique. Bem, e depois de algum tempo de terapia, eu fiz um acordo com ele, nós fizemos uma reunião com o psiquiatra dele, ele tinha um psiquiatra que eu acompanhava já há alguns anos, e nessa reunião a 3 nós combinamos dele ir reduzindo progressivamente, paulatinamente, esses medicamentos. Então, ele ia na consulta do psiquiatra, o psiquiatra reduzia algum medicamento, ele me avisava, e às vezes o próprio psiquiatra me avisava, né? E eu ficava atento, porque ele ia na consulta do psiquiatra de 3 meses, e comigo era 2 vezes por semana. E aí eu podia acompanhar muito mais de perto. Quando ele estava no último medicamento, ele não suportou e interrompeu a terapia. Ele não suportou o fato
dele se reconhecer sem medicamento. Ele não suportou o fato de que ele era uma pessoa estranha para ele. Tudo aquilo que ele se queixava dele, sonolência, preguiça, e por causa disso, obesidade, etc., eram frutos de excesso de medicamento. Não era fruto de doença, não era dele, não era fruto de defeito dele, não era fruto de nada disso. Quando ele estava se descobrindo uma pessoa saudável, ele não suportou. Ele não suportou saber que o desejo dele podia ser realizado. Ele vivia como uma pessoa já muito nesse processo de viver com essa pessoa e nesse processo de ele se reconhecer como um indivíduo, ele foi se deparando com o fato de que ele não tinha mais nenhuma atração por aquela pessoa e menos ainda pela vida que eles viviam juntos. Mas ele também não queria se separar da pessoa. Então ele preferiu voltar a tomar os medicamentos, né, do que se tornar uma pessoa livre de medicamentos. Eu sei que ele preferiu porque um psiquiatra me ligou informando que ele tinha ido lá no consultório do psiquiatra, queria os medicamentos de volta. Então, essa busca do acolhimento do adicto primeiro passa por nós, aquele que está pretendendo acolher o adicto, se despir de todos os seus preconceitos, de todos os seus pré-julgamentos, de todos os seus saberes, de todos achar que é isso, aquilo, subiu, desceu, baixou, levantou, para poder acolher aquela pessoa que está chegando a gente. E até porque é fundamental nesse processo que nós saibamos o nosso limite. Imaginemos nós que a gente vai levar uma pessoa a uma praia de alguém que nunca tomou banho de mar. E aí essa pessoa vai chegar na beiradinha da água, vai molhar os pés e vai olhar para você e vai falar assim, posso ir mais fundo? Você fala, pode. E ela vai progressivamente entrando no mar. Mas ela está entrando no mar porque ela acredita que você que está na areia, se te acontecer alguma coisa com ela, você vai lá e vai resgatá-la. Então, você só pode deixá-la entrar no mar até onde você tem certeza que você pode resgatá-la. É a tua relação com a adicto. Você só pode estabelecer uma relação com esse adicto até onde você consegue se reconhecer e, como tal, estabelecer limites na relação. Porque ele ainda não conhece os limites dele. Ele não sabe como ele é sem a adição dele. Não sei se vocês conhecem a função do orgasmo no nosso organismo, né? É muito parecido com a questão da droga psicoativa, repetindo, né? Então, porque o orgasmo, o que é? O organismo ele vai acumulando, como ele estivesse subindo a ladeira. Aí, de repente, ele chega lá no topo da ladeira. E quando ele chega no topo da ladeira, ele cai de uma vez só. Né? E dá aquele... Nisso que dá aquele... Nosso organismo é encharcado de endorfina. E ali, naquele momento, nós chegamos, dentro da nossa possibilidade de vida, ao lugar mais próximo do que Reich chamava de loucura plena. Loucura plena não é uma loucura racional, não é uma loucura localizada. Não, é o organismo como um todo. Ele estabelece um alto funcionamento onde que não existe mais prioridade. O que existe é a entrega a ele próprio, que é o orgasmo, né? Que é esse encharcamento que vivemos. Então, por que se estabeleceu, né, como fantasia de que o orgasmo é tão melhor quando existe o amor? Se vincula ao amor.
porque não é uma fantasia. É uma outra coisa que não quer dizer amor. O que quer dizer é o seguinte: quando eu chego ao meu ponto mais baixo, de maior entrega no orgasmo, mais próximo possível da minha loucura, eu só consigo mergulhar nela se eu sei que quem está comigo é capaz de me puxar de volta para a minha sanidade se eu precisar. Tem alguém cuidando de mim. Tem alguém que eu confio, que está ao meu lado, que eu posso me entregar efetivamente naquela vivência sem precisar em nada tomar conta de mim, de cuidar de mim, se está frio, se está calor, se eu estou com fome, se eu não estou com fome, se eu estou com sede, se eu não estou com sede, ou qualquer coisa do gênero. Eu posso me entregar a mim mesmo, as minhas sensações, e viver a plenitude do meu organismo. Então, para quem quiser se informar a respeito disso, existe um livro de William Reich, A Função do Orgasmo. É próximo da droga. Só que a droga, eu não tenho outro que vai me resgatar. A droga, eu estou só. Mas é ali, naquele momento, também, que eu abro mão de mim mesmo e consigo me relacionar com tendo como intermediário a droga. Pois não, Vilma? Você, falando a respeito disso, eu me lembrei de uma pessoa que eu conheci, era uma redutora de danos da Bahia, de Salvador, e usuária de crack. E ela dizia que, para ela, o crack é como se ela estivesse tendo orgasmos. O efeito do crack, para ela, era isso. É isso mesmo. É, Exatamente isso. isso. A Ilma, diferença eu ouvi também uma vez um homem, acho que era dos Estados Unidos, acho que foi num vídeo, num programa sobre drogas, ele falou que ele sentia mais prazer usando droga do que o sexo, né? Isso mesmo. É comum essa discussão, Sandra. É comum essa discussão, principalmente com pessoas que com frequência se masturbam, mas não têm relação sexual, relação erótica, né? Porque ele tem esse processo, ele sabe estabelecer o processo do orgasmo de autocontrole, assim como ele consegue estabelecer no uso da droga o autocontrole também. Então, ele consegue estabelecer esse processo onde, mesmo com a interferência da substância, seja ela qual for, né, ele se mantém seguro, não se sente ameaçado. É exatamente isso. Né? Mas, assim, agora a gente estabelecer, né, como se faz para ter o orgasmo ou como não se faz para ter o orgasmo, é impossível. Assim como é impossível também você estabelecer como um adicto faz para fazer ou deixar de fazer algo, seja adquirir ou não a sua adição, ou abrir mão da sua adição. Então, por exemplo, existem algumas questões nesse processo que são carregadas de fantasia, né? A tal da recaída, por exemplo. A pessoa teve uma recaída. Não, ela não teve uma recaída. Ela é uma pessoa saudável. E como ela é saudável, ela caminhou na vida e aí ela tem uma lembrança de algo que ela fazia e que desperta a curiosidade, de novo, de ver como é fazendo naquele momento o que ela vai sentir. E aí ela resolve reexperimentar. Mas não é que ela teve uma recaída, não. Muito pelo contrário. Ela está num outro lugar, se reconhecendo no outro lugar, e nesse outro lugar ela saber como faz, o que acontece, como ela vive a mesma coisa que ela vivia há tempos atrás. Mas isso normalmente é revestido de culpa, é revestido de incerteza, o que leva a pessoa a se sentir adoecida e muitas vezes leva ela de volta para todo o processo dela, porque ela perde a autoestima. Né? Naquele momento é como se ela tivesse sido derrotada pela droga. Não, não fui derrotado pela droga. Tem uma brincadeira que eu costumo fazer, que é quando acontece das pessoas estarem questionando muito todo esse processo, né?
eu sugiro às pessoas que as pessoas parem e pensem num vício de linguagem que elas têm. Né? Então, tem muita gente que tem mania de ficar dizendo ai, né? O gaúcho que tem mania de dizer bate, né? Qualquer coisa. E aí você sugere a essa pessoa que ela pare, que ela mude a forma dela falar. E aí vê como é muito difícil, como é complicado. E não é porque ela estabeleceu uma dependência química com a forma de falar. Não, por simplesmente faz parte do cotidiano, da vida dela, aquela forma de expressão. Assim é a questão da adição. Assim são todas, seja adição de novo por jogo, por comida, por substância psicoativa, seja ela qual for. Então, esse processo de acolhimento do adicto é fundamental que antes aquele que vai querer acolher o adicto se acolha. De tal maneira que, nesse processo de acolhimento, nós saibamos os nossos limites. Nós saibamos até onde eu posso me acolher e, consequentemente, acolher o outro. Para, a partir daí, estabelecer uma relação onde eu posso me colocar à disposição do outro dentro de um limite seguro, tanto para mim quanto para ele, ou para ela. Agora, junto disso surge aquilo que Vilma chamava atenção, né? Que é, se você se pretende atuar, trabalhar junto a um adicto, acolher um adicto, e nesse processo de limite, é fundamental que você reconheça que você não é um super-homem, ou uma super-mulher, ou uma deusa, ou um deus, né? E que você não tem conhecimento pleno de tudo que você faz, nem tem conhecimento pleno de tudo que essa pessoa outra necessita, nem tem conhecimento pleno do seu futuro. E no seu futuro pode ser que essa pessoa adicta vá precisar ser acolhida e você não tenha disponibilidade. Então, daí é fundamental essa rede de acolhimento. Essa rede onde as pessoas que estão ali presentes sejam presentes de uma forma complementar, o que é muito difícil. Porque, normalmente, dentro de uma sociedade com tanta vaidade como a nossa, acaba existindo disputas de saberes, disputas de conhecimentos, de certezas, de tudo mais, né? Mas é fundamental que essa rede de apoio seja uma rede que, primeiro, se apoie, independente de quem ela vai cuidar, mas, antes de mais nada, tenha reuniões, que tenham, nesses processos de reuniões, tem um processo de reuniões para grupos de estudo, grupo de acolhimento, grupo de conversa, né, que entre essas pessoas faça parte todo esse bem-estar, essa busca de bem-estar, de carinho, de afetos, né? Aqui não vale aquele princípio de que amigos, negócio à parte. Não. É necessário que exista o sentimento da amizade presente, para que a gente possa pedir socorro um ao outro, para que eu possa, por simplesmente, telefonar para uma Vilma da vida e falar: Vilma, olha só, hoje eu não estou conseguindo atender o Zezinho, você atende para mim? Ah, legal, obrigado. E pronto, e a Vilma atende. Ah, mas, Paulo, eu não sei fazer o que você faz. Legal, então você faz o que você faz, não precisa fazer o que eu faço. Basta você fazer o que você faz e está tudo certo, né? Continuamos. Pronto. Então, esse processo a gente está se sentindo sendo cuidado também, está se sentindo sendo alimentado, fortalecido, com a responsabilidade dividida entre todos ali dessa rede de apoio. E essa rede de apoio, quanto mais a gente conseguir constituir essa rede de apoio a partir de quereres e não de deveres, melhor ainda. Então, por exemplo, suponhamos que é verdadeiro, que eu gosto muito de fazer massagem. Eu gosto muito de fazer massagem. Então, se eu gosto de fazer massagem, dentro dessa rede de apoio, eu posso me predispor a fazer massagem. Eu falo: ó, eu faço massagem.
A Vilma gosta muito de falar. Então, ó, Vilma, você fala. A Edna gosta de estabelecer rotinas. Edna, você estabelece a rotina. Tabacô, você gosta de cuidar de grana. Você cuida de grana. E pronto. E vai se estabelecendo a partir desses saberes, desses quereres, dessas possibilidades. Não é fácil, é difícil, mas é possível. E é um belíssimo aprendizado. Eu adoro. Eu adoro fazer isso. Aqui, agora a gente tem a possibilidade de estar construindo uma rede de apoio entre a gente, onde a gente, cada um com seus poucos saberes, consegue fazer alguma coisa acontecer. Pois não, Vilma? E uma coisa importante que eu acho é a rede deste indivíduo, a que ele já tem. Muitas vezes as pessoas estão em situação de uso, e a rede que ele tem são só de outras pessoas que também usam tanto quanto ele. Então, mas é possível resgatar algumas coisas. Eu lembro que a gente fazia, por exemplo, o dono do bar, onde a pessoa vai toda noite, ele é uma pessoa da rede, que pode ser da rede de apoio desse indivíduo. Porque quando ele bebe demais, ou ele mistura, ele ultrapassa alguns limites que não está bem, é ele que ajuda, é ele que telefona para quem vai buscar. E quem é que vai buscar? Ah, é o vizinho, que é amigo do pai, que o pai já morreu, tal. Então, esse faz parte da rede. Quer dizer, essa pessoa vai dizer quem é a rede dela, que provavelmente está fraca, está frágil. E você vai ajudar para que essa rede fique mais forte e que realmente, no momento em que a equipe, vamos dizer assim, que cuida desse, que acolhe esse indivíduo, não está disponível presencialmente, tem essa outra rede que é dele e que pode estar dando apoio. E você, paralelo a isso, ou pelo telefone, ou isso e aquilo, você consegue também ajudar essa rede. Então, é importante isso, eu acho. É fundamental, né, Vilma? Deixa eu ver se eu consegui entender o que você estava falando. Na realidade, vai se construindo uma rede de afetos e não de funções, né? Isso. Onde você vai buscando pessoas que já têm um vínculo com aquela pessoa que está sendo cuidada, para, através desses vínculos já existentes, você ir complementando com os futuros vínculos para cuidar melhor ainda dessa pessoa. Isso. Ou vínculos rompidos, né? Às vezes com a família, você restabelecer esse vínculo. Então, Sim, é um processo de ir costurando retalhos para fazer uma grande colcha, né? isso. Onde nessa grande colcha vai acolher essa pessoa nas suas noites de frio, nas suas noites em que ele vai dormir, está protegido por essa colcha. Cada um de nós é um retalhinho da colcha. Isso. Ou, como outros querem, uma rede. Cada nó desse fio que está sustentando essa rede é o que vai. Quanto mais esse nó for forte, mais vai sustentar esse indivíduo na rede. Eu não Os gosto. nós, os nós seriam os vínculos, né? Quanto mais fortes esses vínculos, seriam os nós que vai sustentar esse indivíduo. Pois é, até porque, gente, a gente está falando de algo que é fundamental e que muitas vezes é exatamente o motivo de o adicto permanecer adicto, que é a sua rede que ele construiu exatamente com outros adictos. Porque, com o passar da vida, o que vai acontecendo? As pessoas que chegam a essa pessoa, suponhamos que seja um alcoólatra, né? Chegam a esse alcoólatra para falar e reclamar que ele bebe. Ou então para dizer assim, pô, que bom, hoje você não bebeu, está sóbrio, que legal, e será que amanhã você consegue? Cara, ninguém chama o cara para ir jogar bola, ninguém chama o cara para ir ao cinema, ele não aparece uma mulher que queira dar um beijinho nele, nada. Tudo circula em torno do alcoolismo dele. Aí, ele, quando está no botequim,
tomando a cachaça com os outros, né? O que acontece? Todo mundo ali é amigo, todo mundo fala do futebol, da mulher, do filho, do papagaio, do periquito, ninguém fala da bebida, porque todos bebem. Então, ele, para estar naquele grupo, no botequim, a bebida faz parte do ritual. Daí, se ele quer parar de beber, ele tem que abrir mão de todas aquelas amizades, em troca de quê? Se todos os outros vínculos dele estão rompidos. E quando não estão rompidos, estão contaminados com a visão que ele é uma pessoa que a qualquer momento vai se tornar um alcoólatra. Se ele vai para uma reunião familiar e se resolve pegar um copo de cerveja, pronto, o mundo desaba. Pô, tu vai beber, cara? Então veja lá, toma cuidado, não vai beber demais, não vai não sei o quê, não vai, né? Então, é fundamental que, se você quer que essa pessoa, né, mude os hábitos da vida dela, você mude os seus também. Mude daqueles que estão em volta dele também. Aprenda a acolhê-lo, aprenda a estar e a desenvolver com ele relações onde a adição dele não esteja presente. Ou, pelo menos, a tua adição em relação a ele não esteja presente. Né? Porque aí acontece muitas pessoas que vivem em torno do adicto acabam tendo como ocupação de vida a adição do outro. Elas ficam como se fosse adicto da adição do outro. Eu vou lembrar para vocês, de novo, um exemplo, né, daquela pessoa que frequentava regularmente debates que eu fazia uma vez por mês num determinado lugar, e que essa pessoa se achava adicto não, dependente químico, e que ele era dependente químico tão forte que ele andava 24 horas por dia com a mulher ao lado dele, fosse onde ele fosse. Se eu fosse ao banheiro, a mulher ia ao banheiro com ele, porque senão ele tinha medo de ir atrás da adição dele. Até que um dia ele deixou de ser adicto. E aí, no encontro depois, né, a mulher chegou chorando lá, pedindo pelo amor de Deus para que ele voltasse a ser adicto, porque a vida dela tinha ficado todo em torno dele. Ela não tinha mais nada para fazer. Ela, desde que acordava até que dormia, ela vivia em torno dele. E como ele tinha deixado de ser adicto, ela não sabia mais viver sem ele. Não sabia mais o que fazer, porque ela ficava em casa sem saber o que fazer. Esse sentimento foi tão forte que, depois desse depoimento que ela fez, aos prantos, muito mal, 2 ou 3 semanas depois, ela se suicidou. Por total inadaptação, por não saber viver sem um marido adicto. Então, essa é uma questão que os adictos enfrentam e que é muito difícil. Assim como tem movimentos sociais, né? Você pega, por exemplo, e eu que convivo muito nesse meio, você pega pessoas, por exemplo, que lutam por uma vida digna para pessoas com uma determinadas características, né? Seja ela qual for, né? E aí eu fico olhando, eu fico pensando assim, vou dar um exemplo que eu dou com muita regularidade. Assim, imagina que esses são pessoas militantes pela legalização da maconha. Tem pessoas que se constituíram, organizaram empresas, ganham a vida deles dignamente em torno desse tema. O que essas pessoas vão fazer o dia que a maconha for legalizada? O que faz? Imagina vocês, por exemplo, lideranças de população de rua. Se acabar a população de rua, o que esses caras fazem? Pois é. É exatamente essa ausência de resposta, esse mudo que acontece frequentemente quando eu faço essas perguntas em reunião para essas pessoas. Pois não, Tabaco? Eu estava pensando se a gente organizasse reuniões para discutir o problema do bairro. Não substituiria o amigo do bar, talvez,
se tivessem muitas reuniões e as pessoas, como o objetivo seria discutir o problema do bairro, por exemplo, reuniões semanais, e incentivar que seja feita muitas rodas de conversa. Que todos participassem de uma roda de conversa semanal sobre o problema do bairro delas. O que você acha? Posso falar, Paulo? Pode, Sandra. Olha, sobre isso que você falou, existem serviços, né, que podem perfeitamente fazer esse trabalho, que é o Programa de Saúde na Família, por exemplo, né? Que ele trabalha com a lógica deles, é trabalhar com eles têm uma responsáveis, né, pelo bairro, né, por um número X de famílias, que agora eu não lembro. Né? Então, na atenção básica, poderia haver essas discussões, como eles têm discussões lá sobre planejamento familiar, sei lá, outras coisas, entendeu? Amamentação, entendeu? Pode ter também, né? Porque também o que eu escuto muito é que é assim, nossa, mas para, né, trabalhar com pessoas que usam droga tem que ser um especialista, né? Tem que ser um doutor. Não, tem que ser uma pessoa que primeiro que queira trabalhar com essas pessoas. Eu acho que para mim, é a primeira premissa, né? Então, eu acho que está faltando também cada setor desse da saúde, né? Porque a gente tem, né, atenção básica, média complexidade, a gente tem hospital, a gente tem internação, cada um fazer o seu papel, e que não faz, muitas vezes, né? Eu moro aqui no Rio Branco, no Acre, né? Aqui o nosso programa de saúde da família, aqui já foi muito bom. Eu realmente agora eu não sei como tá, eu me aposentei, estou só lá na Secretaria de Educação, então eu realmente não, né, ainda não sei muito como é que tá. O que eu sei é que, por exemplo, em relação ao atendimento em geral para psicológico, aqui tá horrível. Né? E quando as pessoas chegam para mim também, que eu atendo pessoas que são servidoras da Secretaria de Estado da Educação, quando eu tenho que encaminhar para um médico aqui é complicado. Na verdade, no médico não, para um psiquiatra. Eu sempre encaminho para não psiquiatra, o médico que tem uma formação em saúde, né, da família. Então, sabe, tabacou, né? Eu acho que esse é fundamental esse papel e essas equipes de saúde da família fazerem esse trabalho. Quando eu falei em reuniões, não seria só para discutir problemas de saúde. Saúde também, mas educação, cultura, enchente no bairro, tudo, fome. Sim, sim. Discussão, e não precisa ter especialista mesmo. Eu Sim. acho que o importante é todo mundo falar, todo mundo ouvir, e a reflexão. Tabacou, por que você acha que a indústria farmacêutica é tão rica? Por que você acha que as igrejas são tão ricas? Porque não tem esses espaços que a gente está falando. Não tem acolhimento em outros lugares, entendeu? Desculpa, tá bom? Eu fiquei guardando você responder, assim, é o que eu acho, né? Então, E só para contribuir mais um pouquinho, para acrescentar do que eu falei, eu acho que as associações de bairro têm esse papel aí que você está colocando, né? Era para ser. Era para ser, né? Mas era para ser se as pessoas não quisessem que outrem, que não ela própria, resolvesse seus próprios problemas. Se eu estou com dor de cabeça, eu entro na farmácia, compro uma pílula que eu vou tomar e acaba o meu dor de cabeça. Eu não preciso refletir por que eu estou com dor de cabeça. Não preciso pensar que eu estou com dor de cabeça porque eu comi uma feijoada na hora do almoço. Não, eu tomo remédio. Ou então, assim como a igreja. Né? Eu vou lá uma vez por semana, rezo, recebo minha penitência, pago minha penitência e depois volto para a mesma vida. Porque eu tenho Deus lá que resolve tudo para mim. Eu não preciso resolver. O que eu estou querendo te dizer, Tabacou, é que esse mundo que você quer, eu também quero.
mas me parece que a gente ainda está muito distante em relação ao desejo das pessoas quererem. Você vê que nós todos estamos observando, nesse momento, massacre de índios no Mato Grosso. Sabe o que as pessoas fazem em relação a isso? Nada. Nós, o mundo inteiro, está observando o massacre de Israel contra o povo. Sabe o que as pessoas fazem? Nada. E quando chega a eleição, ainda se pensa se vai eleger o Trump nos Estados Unidos ou o Bolsonaro no Brasil. O mundo é outro. A sociedade é outra. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer isso que você está falando. Mas, de novo, a única forma de se transformar a realidade é reconhecendo. Não é por falta desse espaço de discussão que a sociedade está assim. Não. É por a sociedade estar assim que não existem esses espaços. Pois não, Vilma? Com relação a isso que o Tabacão estava dizendo, né, fazer reuniões, os grupos, tal, o que a gente pensa é os grupos que já existem serem usados, às vezes num bairro é da igreja evangélica, às vezes é da igreja católica, às vezes é da associação de moradores. Já existe, aí a gente se introduzia nesses grupos para auxiliar, para fomentar essa história do acolhimento desses usuários. Ele ser acolhido na comunidade onde ele mora, ele não precisar sair dali para ser acolhido. Com relação às associações de bairro, eu trabalhei, tive contato com várias, muitos, nos bairros que eu trabalhei, com consultório de rua e na redução de danos. Em nenhuma dessas associações a gente conseguiu nada, porque era uma briga de poder, era uma política que tinha ali dentro, que era muito complicado, muito difícil. Em nenhuma delas a gente conseguiu nem o espaço para nós fazermos o acolhimento, nós não conseguimos. E não foram poucos bairros, não, a maioria. Então, eu acho que são tentativas e são espaços que existem e que poderiam ser ocupados. Cada um tem uma experiência, tem uma história para contar. Em alguns lugares isso pode dar muito certo. Eu acho que tem que ser tentado, né? Ao invés de eu ir de fora, montar um grupo, usar o grupo que já existe no bairro. E essas pessoas, sim, estarem acolhendo os seus filhos, o seu vizinho, o morador daquele espaço, e não a gente estar lá para abrir. A hora que você não estiver lá, eles vão fechar a porta. Quem que aprendeu? Quem que modificou o pensamento ali? Ninguém. Perfeito, Vilma. Eu acho que também, se a gente for pensar em instituições que já existem, embora essas instituições que eu estou falando, todos trabalhem nesse horário comercial, né? Durante o dia, né? CRAS, por exemplo, era um local. Talvez, né? Eu acho que se fosse incentivado para os próprios usuários se organizarem, sabe? Eles é que iriam se organizar, onde é que eles iam escolher para. Porque, assim, eu moro aqui em Rio Branco, eu não sei onde é que você mora. Você mora no Rio de Janeiro? Não, eu sou de São Paulo. Pois é, da capital? Não, interior, interior. Pois é, então, assim, aqui no Acre a gente tem algumas experiências positivas, por exemplo, com a Igreja Católica, a gente, antes de nascer o Centro de Convivência e Cultura, era um projeto que começou tudo maluco, dentro do hospital psiquiátrico. Aí depois a gente viu que ia trabalhar com os que saíram de alta. Então, a gente foi primeiro para uma instituição que era da assistência social, depois saiu de lá e foi numa igreja católica de um bairro que era próximo do hospital psiquiátrico, por exemplo, que acolheu para fazer esses encontros, né? E só mais recente que a gente virou um centro de convivência e cultura, né? Então, assim, acho que se a gente incentivar, sabe, isso, aqui também está voltando, assim, a ter, porque eu lembro de uma época que tinha uma política que tinha os centros da juventude,
aqui está voltando, assim, de novo, já inauguraram em vários bairros da cidade, assim, quer dizer, oficialmente fechou, agora tem outro nome, que eram próprias pessoas do bairro que administram. Então, acho que, assim, me ocorreu isso agora, né, da gente, sei lá, incentivar e fazer com que essas pessoas, esses usuários que façam, né, que se organizem, né. E a outra coisa, eu nem falei das instituições públicas, né? Os CRAS, centros de saúde e tal, porque, na minha experiência, apesar de algumas pessoas terem um interesse, o sistema em si está engessado. Então, eles abrem a porta, mas põem o pé na porta, não consegue, o usuário não consegue entrar nesse serviço, entendeu? Ele tem que ter endereço. Às vezes eu sacaneava, eu ia num posto, num centro de saúde, para matricular alguém, aí o endereço, aí eu mentia, eu dava o endereço do outro centro de saúde. Põe no sistema, aí se lasque, entendeu? Porque põe o endereço da escola, põe qualquer endereço que eu tinha do bairro, a gente pegava alguns endereços e punha lá no sistema, que você dizer, não tem, você quer ser honesto, a pessoa não tem endereço, então não posso matricular. Fala na rua. Então, o sistema está engessado, né? Aí eles queriam, não, é muito importante o trabalho que vocês fazem de redução de danos e tal. Então, eu dava uma sala para a gente, para nós fazermos reunião lá toda semana. Quer dizer, em Sorocaba eram 30 centros de saúde, a gente trabalhava em 12, 15, quer dizer, que tamanho que tem que ser essa semana para eu fazer uma reunião em cada centro de saúde por semana, né? Uma equipe de meia dúzia de pessoas. Então, é impossível. As pessoas não querem fazer, diz que não dão conta, porque não querem, porque é possível dar conta, sim. Os agentes de saúde, por exemplo, eles têm a vivência, conhecem as pessoas daquele bairro, só que ele também tem dificuldade, porque ele mora no bairro, o vizinho dele é o traficante, o outro vizinho. Então, ele também fica de mão amarrada para da facção, né? Porque aqui também tem um monte de facção. Aí você não vai fazer, só vai ter cada facção lá do bairro. Exato. Né? Ele também tem muita dificuldade de desenvolver o trabalho, à medida que ele pode até ajudar a acolher melhor um usuário. É difícil. Bem, pessoal, hoje chegamos ao final. No nosso próximo encontro, vou reiterar que Edna e Vilma nos presentearão com um debate sobre redução de dano. Próximo encontro que eu quero dizer é a segunda-feira do mês de setembro. Né? Semana que vem é sobre políticas públicas para a população de rua, quando todos estão convidados a participar. Boa noite. Muito bem voltado, gente. Fazia tempo, né, Paulo, que eu não participava. Fazendo falta. Obrigada, gente. Prazer em conhecer vocês aqui, que estão novos, tá? Boa semana. Boa Tchau. semana.